Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Logosofia, a Ciência da Vida. Quem fala aqui é o Eduardo, eu sou o host do podcast e estou aqui com a Patrícia, também host do podcast. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Logosofia, a Ciência da Vida. E sobre o que falaremos hoje, Patrícia? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro, o livro Deficiências e Propensões do Ser Humano, em que o autor traz 44 deficiências e 22 propensões. Mas o mais interessante é que ele não traz só as deficiências, ele traz também a antideficiência, a virtude para combater esses pensamentos. Muito bem. E para falar desse assunto, temos aqui hoje uma convidada muito querida, Flávia Aigner Pan. Ela é servidora federal, possui especializações e mestrado na área de administração. Ela é casada, mãe de 2 filhos e docente na Fundação Logosófica. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então vamos começar tentando conceituar melhor esse conceito de deficiência psicológica. O que seria isso, Flávia, deficiência psicológica, e como que a logosofia apresenta esse conceito? Porque deficiência física é muito simples, relativamente simples a gente entender o que é uma deficiência física. E agora, a psicológica, onde que está a originalidade desse conceito que a logosofia apresenta? Olha, Eduardo, é um conceito que veio se ampliando para mim, né? Mas comecemos assim para as características que nós temos, né? Na logosofia a gente usa muito uma imagem da lanterna, né? Que quando eu viro a lanterninha para dentro, eu ilumino o que tem dentro e observo algumas características. Algumas características até nos denominam, nos caracterizam. Vocês já ouviram falar? Ah, aquela pessoa é assim, o fulano é assim, né? Ou com uma virtude, geralmente não. Geralmente com uma qualidade negativa. Então, quando eu percebo dentro de mim uma qualidade negativa, qualidade não tão boa, ou uma qualidade que me eleva, que me deixa feliz, eu vou chamá-la de virtude. Uma qualidade que faz bem, tanto para mim, quanto para os outros, né? Eu vou chamá-la de virtude. Então, digamos assim, são características que a gente tem, que a gente encontra dentro de si e que nos mostram para o mundo, nas nossas relações, conosco mesmo e com os outros também. Mas você me pediu como que a logosofia traz esse conceito. O autor, né, Gonzales Pecote, ele traz que deficiências são pensamentos. São pensamentos negativos enquistados na mente. Eu lembro que na época que eu ouvi essa palavra enquistados, o que será isso? Eu fui buscar, né, o significado dentro deste conceito. E ele quer dizer que são pensamentos que foram inseridos na nossa mente. A gente não veio com eles, não veio a esse mundo com esses pensamentos. Eles foram inseridos. Então, eles não estavam conosco. Onde é que estavam esses pensamentos? Olha, Flávia, é muito interessante que o autor ele traz 44 deficiências. E você falando, eu fiquei pensando assim, nós temos todas elas? Todo mundo tem as 44? Ou tem gente que vence em algumas, que não é enquistado na mente? Como é que é isso? Olha, Patrícia, se alguém te falar que não possui, eu acho que essa resposta já é a prova de uma deficiência. Boa, né? boa. Como eu trouxe para você, elas são captadas, né? Mas da onde? Onde é que elas estão? Eu é que vou procurar? Não, elas estão em todas as partes, em todas as formas que a minha sensibilidade, que os meus sentidos captam as influências externas. Né? Então, assim, realmente são pensamentos. As deficiências são pensamentos que encontram guarida na minha mente, né? A gente tem debilidades, deficiências também são debilidades, né? E nós também conhecemos não só as virtudes como antídoto para combatê-las, como também as defesas mentais, né? Porque transitamos em muitos ambientes. Sem mencionar que às vezes o perigo é conosco mesmo. É verdade.
E, bom, sobre o tema do podcast, deficiências psicológicas, o autor tem um livro com esse mesmo nome, né? As deficiências, acho que dá até para mostrar a capa, né? Que são as deficiências psicológicas do ser humano. E, bom, Eu queria até trazer aqui uma partezinha para perguntar para Flávia, que tem uma parte do livro que o autor fala assim: toda deficiência é produto do desvio experimentado pelo homem na integração de suas qualidades e do mau uso de suas condições intelectivas, psíquicas e morais. O que você entende por isso, Flávia? Né? Porque ele afirma que toda deficiência é produto disso. Eu vejo, assim, esse aspecto que ele traz um pouquinho complexo, assim, para a gente se aprofundar, né, rapidamente. Mas vou trazer uma pincelada para você. Já vimos que elas foram enquistadas na nossa mente, que não é normal do ser humano possuir debilidades, deficiências, desvios. Aí ele traz desvios, se eu não me engano você falou isso. Existe uma zona na mente humana que foi atacada. Atacada por quê? Por quem? Ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade. Por crenças, por dogmas, por preconceitos, por mentiras. E que são repetidas, sabe? Que nos induzem a não pensar, a não raciocinar, a não razonar, não intuir. Então, esse conjunto de faculdades mentais, elas foram debilitadas. E daí, nesta fragilidade mental, entram as deficiências, esses pensamentos do mal, sabe? Que querem nos desviar. Mas desviar do quê? Por que é que existem as deficiências? Para desviar o ser humano da trajetória normal e saudável, que é a busca do conhecimento, da evolução, do conhecimento de si mesmo e do conhecimento de Deus, né? É esse caminho para a evolução, né? Para a felicidade, para a tranquilidade, para o bem viver consigo mesmo e com os outros. Neste estado interno de bem viver, sabe? Você encontra os verdadeiros conceitos. Conceito de Deus, do universo, das leis universais. E é isso que estudamos na logosofia. Mas tudo no percurso do conhecimento de si mesmo, sabe? Eu não abro um capítulo para agora eu vou estudar as deficiências. Não, é no conhecimento de mim mesma, virando aquela lanterna para dentro, que eu vou encontrar lindas virtudes, que vão ser forças para eu combater aquelas deficiências também. Mas tem um aspecto que eu quero te trazer que eu acho muito interessante das deficiências e sim, tão comumente mal utilizado, sabe? Uma ferramenta que eu como mãe, quando eu cheguei na logosofia, meus filhos tinham entre 3 e 4 anos, né? Hoje já estão com 27, 26, 27 anos, casados, né? Assim, muito bem encaminhados e é uma forma, assim, de gratidão mesmo que eu tenho, é conservar esses valores que eu aprendi ali na logosofia e que os meninos levam para a vida deles, né? Então, voltando ali para as deficiências, não é apontando a deficiência do outro que você consegue auxiliá-lo a corrigir. E isso foi indispensável para a educação dos meus filhos, né? Meu esposo também, logo que eu comecei a estudar, se interessou por esta forma diferente de corrigir, né? Ela leva mais tempo, porque, como eu falei, primeiro tem que acontecer dentro de mim, eu percebendo que eu possuo uma deficiência, que não me faz bem, que eu não gostaria de conviver com ela. Eis aí o princípio. Eu identifico em mim, eu não me sinto bem com isso e eu decido querer ser diferente, querer mudar. Então, uma das formas, né, mais eficazes para se corrigir uma deficiência não é apontando, né? E comumente
apontamos deficiências na intenção de que o outro se perceba que não está correto agir assim, né? Então, assim, a logosofia trouxe isso para nossas vidas, na minha família, principalmente na condução dos filhos. Ela custa mais, demora mais, porque até que eu perceba que eu possuo uma deficiência, são vários acontecimentos se repetindo, sabe? Parece que até que eu me dou conta, mas de novo eu estou vivendo essa mesma situação. Por quê? Sabe, Patrícia, é quando você tem um objetivo, você sonha, você até se idealiza com aquilo realizado, aquela vibração e tal. E no percurso, isso não acontece. O que aconteceu? Seja o que for, em qualquer área da vida. O aperfeiçoamento é para todas as áreas. Por que não aconteceu? Ou você não teve o merecimento, certamente também, mas certamente uma deficiência, ou várias, porque elas não andam sozinhas, tá? Apareceram no meio do caminho, né? O autor também fala que a deficiência é um pensamento negativo dominante. Então, certamente elas dominaram a tua conduta. Você se colocou de uma forma que não atraiu felizes realizações. Você criou seus próprios obstáculos. Não é o outro que te impede de alcançar o que você quer. É a gente que se sabota por desconhecer, né, esses monstrinhos internos, essa prisão interna. Vou chamar deficiências assim de realmente uma prisão, é um cerceamento que a gente se encontra e acha que está fora, que é falta de oportunidade. Se olharmos para dentro e identificarmos o que é possível fazer por si mesmo, a gente vai encontrar muitas oportunidades. E a logosofia traz as deficiências não apenas como um aprisionamento do ser. Ela traz como uma oportunidade de você despertar conscientemente para conquistar o que ainda não te pertence, mas que você quer. Você quer uma vida melhor, você quer se relacionar melhor, você quer ajudar o outro. Isso faz parte, né, dos nossos anseios mais profundos. Mesmo que eu não esteja consciente de que é isso que eu queira, a gente vem à vida para isso, para se relacionar e para ajudar. É isso que nos move, sabe? É para isso que a gente busca o conhecimento. É para ser útil para o outro, não é para ser útil para mim, para eu viver melhor dentro da minha casa, do meu trabalho, apenas. Isso é muito utilitário, né? Isso é muito pequeno. Quando a gente se conecta assim com os valores mais elevados, né, que como estudantes vocês sabem a que me refiro, que são muitos os valores que consideramos elevados na vida e que antes não percebíamos que deveriam merecer essa hierarquia, né? Eu percebo, Flávia, que Sim. é para valentes. É para valentes. Olhar a si mesmo, identificar as deficiências, como você falou, trabalhar em si primeiro para poder não apontar no outro, mas identificar no outro. Mas é um trabalho de valentia para quem resolve fazer, né? E se eu sou um prisioneiro, eu também tenho a chave de saída, né? Tá comigo a chave. É interessante, não é tão fácil assim. Sua, né? A cadeia é minha. Apesar de na rota provocar, né, desvios às deficiências, mas essa imagem da prisão ela é bem interessante, né? Mas quem que pode me tirar dali? Porque, vamos lá, né? Deficiência é algo ruim. Qualquer deficiência. Sim. Se eu tenho uma deficiência física, a medicina ela pode fazer algo por mim. Sim. Agora, se eu tenho uma deficiência psicológica, por exemplo, vou dar um exemplo. A vaidade. Ok. Quem que pode fazer algo por mim, se não eu mesmo? No sentido de eliminar a vaidade e constituir a partir disto a antideficiência da vaidade, a virtude que seria o oposto da vaidade, né, que seria a modéstia. Olha, Eduardo, você
Tocou num ponto assim que vai muito mais do que o estudo da deficiência. Por exemplo, a vaidade mesmo não é apenas um exibicionismo, um querer mostrar o que você tem ou mostrar o que você não tem. Não é apenas isso, porque eu ainda identifico a vaidade em mim em vários aspectos, né? Então, ela se mostra em diferentes graus, conforme a realidade interna de cada um, né? Veja bem que nos momentos atuais a gente identifica muito facilmente as deficiências da insegurança, da ansiedade, da Timidez. autossabotagem, da timidez. E são deficiências, assim, também tratadas em consultórios, né? Mas enquanto, assim, eu não fizer esse tratamento no meu interno, na minha consciência, nenhum médico vai me ajudar com propriedade. A não ser através da medicação, que ajuda, não vou entrar nessa seara, não é minha área, né? Mas eu te digo com propriedade de área de atuação, de experiência em mim mesma. Que eu mudo uma característica, uma modalidade a partir do momento que eu decido e que eu olho para mim mesma. Porque a receita que serviu para mim pode não servir para Patrícia, né? Então depende da entrega, né, de cada um. Teve mais um aspecto que você trouxe, da timidez. Puxa, eu me insiro nisso. Acho que muita gente se insere nesse aspecto. Pode ficar à vontade para falar da timidez. Quando eu era criança, assim, no contexto familiar ali, né, eu tenho uma irmã que nós somos muito próximas, as outras são mais distantes, né, então era sempre, infelizmente, né, mas assim tem um lado bom também, nós éramos muito próximas e muito comparadas também, né, e eu era mais introspectiva, então eu recordo de ouvir, né, mas a Flávia é séria, é tímida e é braba. Braba de brabeza, não de bravura, não brava, de valente, de corajosa. E ok, assim, recordo de ouvir muito isso, e os anos passaram, e veio a adolescência, e veio a juventude, eu fui comprovando que essas características não me faziam bem, e eu deixava de viver melhor e de conseguir o que eu queria, por estas limitações estarem intrínsecas em mim. Não estou falando apenas que me colocaram, né? Estou falando que eu desenvolvi a partir do que eu ouvia e reafirmava em mim mesma, né? Então, hoje, eu tratei essas deficiências, eu estou tratando, mas eu as percebo como propensões, não mais dominantes, não mais me dominando. O que quer dizer dominante? É quando, sai da boca, você não conseguiu segurar, aquilo instintivamente sai. E a propensão, né, ao contrário não, mas num grau menor que a deficiência, é uma tendência. Essas deficiências hoje me levam ainda à propensão ao isolamento, sabe, a querer ficar comigo, me observando, ou estudando, ou lendo, ou fazendo os meus trabalhos. Minha área de trabalho é uma área que eu posso fazê-la solitariamente, né, então assim eu percebo essas propensões, né, e a gente vai se equilibrando com o conjunto que nos cerca. E a gente vai se completando. Então eu encontro assim muita fortaleza na minha família para combater o que me falta, e assim como a eles também, né? Então esse bem viver não quer dizer que a gente tem tudo nota 10, não, mas nessa incompletude a gente vai se acercando, vai se ajudando, vai se sentindo partícipe um na vida do outro, né? E a logosofia traz muito o afeto nas relações. Não é um gostar simplesmente porque ele é bonzinho, porque ele é porque a gente faz diferença um na vida do outro, porque eu quero profundamente o seu bem, porque eu tenho atitudes que te levam também a ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, a logosofia traz muito o conhecimento de si mesmo como um dos principais pontos de estudo, né? E inevitável encontrar dentro de si
as deficiências. Eu gostei que você falou, Flávia, em relação a cada um ter num certo grau e de forma diferente se apresenta essa deficiência. Porque, por exemplo, a timidez, ela pode se apresentar de um jeito para uma pessoa, mas diferente para outra, né? Então, eu tenho timidez, mas eu tenho timidez, né, no público de muitas pessoas. Outra pessoa pode ter timidez em públicos menores. Então, a importância da gente conseguir se observar, como você falou, conhecimento de si mesmo, estudar a deficiência, estudar a antideficiência e ver como que eu posso adquirir essa virtude para combater. Cada um tem que fazer esse caminho por si mesmo, né? O campo experimental somos nós mesmos, né? É a própria vida. Agora, tem alguma técnica, Flávia, para eliminar essas deficiências, uma vez que nós não queremos as deficiências conosco? Não quero que me acompanhe mais. Você quer um passo a passo, né? Eu quero só a Traz parte pra boa. gente o Eu método. quero só a parte boa. Como é que faz? Uma receita de bolo assim, infalível. Olha, não digo assim que ela seja infalível, porque ela tem uma graduação, cada um se entrega de uma forma. Mas, teoricamente, existe um método dentro do estudo, no conhecimento de si mesmo, um método para a gente se conhecer e ir se aperfeiçoando, né? Então, o livro traz muitas deficiências, traz virtudes que são as antideficiências para combatê-las, traz as propensões, o grau. Só que ao ler estas deficiências, Patrícia, a gente vai reconhecendo a nossa origem, sabe? Da família atual, a nossa ancestralidade, você vai se percebendo no contexto, né? Então, assim, qual é o método que eu percebo? Porque a gente faz ciência na própria vida, na logosofia. Então, você vai fazendo e vai comprovando o que deu certo. Eu vou te dizer o que deu certo para mim, no estudo das deficiências. Em primeiro lugar, se perceber com ela, se incomodar com ela, sabe? Chegar a ponto de você falar, não, isso de novo não. Não é para isso que eu vim a esse mundo. Não quero viver assim, né? Isso não me faz bem. Então, a partir deste confronto interno e desta decisão, eu me proponho a mudar. Ok, mas não sei por onde começar. Sei que eu sou braba, mas não sei o que fazer para ser diferente. Quando eu fui estudar essa deficiência, eu vi que ela tem uma origem e várias outras causas ali que se enredam a ela. Isso confere, assim, a minha situação no meu contexto, né? Mas, assim, da deficiência, eu fui percebendo que o que combate é uma virtude específica. Então, a gente vai se aproximar das virtudes específicas. É como se fosse um manual esse livro. E eu vou estudar a virtude. O autor já discrimina a virtude, como que ela é cultivada, geralmente em qual faixa etária é o melhor para desenvolvê-la, né? E assim vamos seguindo, nos aproximando de um novo conceito para combater o que já conhecemos, né? Ok. A partir do momento em que eu decido, em que eu tenho algo para pôr no lugar, não é o suficiente de eu mudar. E quando aparecer a deficiência, instantaneamente eu acionar a antideficiência. São treinos constantes, sabe, de contenção interna, de se perceber e de buscar aquele pensamento que é a virtude, né? A se aproximar deste pensamento. Quando a gente tem esse anelo assim, esse desejo puro, né? Esse querer, a gente se coloca em condições favoráveis, sabe? Tanto para estar nessa órbita das mudanças, como para atrair pessoas, pensamentos que vão nos sinalizar este caminho, né? Então, o certo é que eu tenho que buscar o conhecimento. É através do conhecimento que eu vou cambiar, mas eu só vou dosar a minha medida, a minha entrega, né? E como no exercício físico, né? Hoje o professor me falou, vamos aumentar essa carga, você já se acomodou com esses pesos aqui, vamos mudar, vamos aumentar. Então, eu tenho que aumentar a minha carga, eu tenho que buscar o conhecimento dia após dia, um pouquinho mais, né? Então, eu só vou também
tirar uma deficiência, uma vez que eu tenho algo para colocar no lugar. Eu acho legal fazer esse jogo de que eu não tenho como ser tolerante e intolerante ao mesmo tempo. Ou eu tô sendo intolerante, ou eu tô sendo intolerante, né? Então, quando eu realmente faço esse cultivo da virtude, a deficiência vai ficando menor, vai ficando pequena. E aos poucos vai sendo eliminada, que eu penso que é o objetivo. Mas eu preciso ter a virtude. Porque senão, a deficiência vai estar lutando contra quem? Né? Eu até queria trazer aqui de uma deficiência, você falou da decisão, e a gente tem uma deficiência que a antideficiência é a decisão. É a deficiência da falta de vontade. E o autor até coloca essa deficiência como a primeira do livro. E penso que já no primeiro parágrafo ele já dá o motivo dela, né? Eu vou ler aqui. Eis aqui uma das deficiências mais comuns no ser humano, a que mais prejuízo lhe ocasiona e a que influi particularmente para que os demais o dominem. Então, a falta de vontade, essa deficiência tem essa força. Isso se apresenta na sua vida, Flávia? Eduardo também? Olha, eu acho que a vontade por si só, ela é uma força. Então, e a força, ela é o motor para tudo, para a ação, para a transformação, para o movimento, né? Então, a falta de vontade é a inércia, sabe? É você se omitir, né? Em pensamento, em primeiro lugar, mentalmente, se tornar um inválido, né, no sentido de não querer, não se esforçar, não pagar o preço necessário, né, não fazer a trajetória, a caminhada, né? A falta de vontade é tudo isso, sabe? Eu acho que é um conjunto de deficiências, ela não vem por si só, né, Eduardo? Eu acho que uma deficiência, ela atrai outras mais, traz juntos outras. E leva-se um bom tempo para se atingir o domínio dessa técnica de eliminar uma deficiência e desenvolver uma virtude. Por exemplo, assim como eu quero aprender um idioma novo. Eu começo aprendendo o alfabeto. Depois eu vou falar oi nesse novo idioma. Tchau. Vou começar pelo simples. Eu não começo pelo avançado. Eu começo pelo básico, pelo elementar, com os pequenos ensaios. Depois de muito tempo, esforço, disciplina, dedicação, eu vou começar a me aproximar do domínio desse idioma, da fluência que eu quero chegar, que eu quero atingir, para daí sim fazer pleno uso, que era o que eu gostaria desde o início. Da mesma forma, são esses ensaios com as deficiências, esse jogo de câmbios, né, que eu não quero a deficiência, eu quero a virtude. Então, preciso tirar uma coisa para desenvolver outra. Parece tão simples a gente falando aqui, né? Mas é só desenvolver a modéstia, que daí já não vai mais ser vaidoso. Agora, no dia a dia, não é nada assim. Até se atingir essa fluência desse método, né, que exige, de fato, essa repetição e esse conhecimento. Né, que por isso que a gente estuda. E estuda o que pratica o que estuda. Você falou da modéstia, né? Eu acho assim que é necessário muitas virtudes para atrair outras mais, né? E quando você trouxe assim quando você se reconhece não saber um idioma e que deve começar devagar, gradualmente, com porções menores, então já é uma demonstração do conhecimento de si mesmo, da pequenez de si mesmo, né? Quando eu começo me achando maior do que realmente sou, eu estou iniciando numa área superficial que não condiz com a minha realidade. Eu não vou transformar nada em mim mesma, porque a base não sou eu. Eu só transformo algo se for real. Se for real, senão vai ficar na superfície, né? E muitos vivem na superfície. E esta busca de si mesmo que a gente encontra ao estudar uma deficiência, sabe? Quando eu me percebo falando, não, eu não quero ser isso. Eu quero me construir num ser melhor, num ser que se relaciona melhor comigo e com o outro também, né? Então, quando você falou da modéstia, eu vejo assim
esta virtude como um ícone para mim, sabe? Nos murais, assim, que a gente poderia colocar uma palavra, eu colocaria modéstia. Ela cala muito, ela fala muito também, em vários aspectos na minha vida. Ela é tão ícone que o autor apresenta ela como uma virtude que neutralizaria a atuação de 3 deficiências. Que são elas: o amor próprio, a presunção e a vaidade. Essas 3 deficiências são anuladas pela modéstia. Ela é uma virtude 3 em 1, então. 3 em 1. É um bom negócio, né? É um bom negócio. Envolve a modéstia. Pena ter. Elimina 3. E o autor apresenta a modéstia como viver a realidade, né? Os valores que nós possuímos, eles não precisam ser exibidos. Eles parecem naturalmente, né? Por conta própria. E quais são as deficiências mesmo? Repete essas 3. A vaidade, o amor próprio e a presunção. Veja bem, essas 3 deficiências, o que elas têm em comum? Elas têm a necessidade de exteriorizar algo, de mostrar algo para fora. Ela não se desenvolve dentro de ti, ela é para fora, como uma necessidade externa. E é isso que o conhecimento de si mesmo vem a trazer para nós, que a gente se encontre e constitua como necessidade essencial da vida este voltar para o interno, sabe? Eu prestar contas comigo mesmo primeiro, com a minha consciência primeiro, né? E essa necessidade de se exteriorizar algo que nem sempre corresponde com a realidade é o que traz futilidades, né, para a nossa vida, distrações desnecessárias, até despesas desnecessárias também, né? Então, assim, esse voltar a si mesmo não corresponde ao isolamento, como eu te disse que tem uma propensão. Não é isso, é a tua verdade. Eu tenho condições, características, eu tenho, digamos assim, aspectos que são só meus, que só a Flávia apresenta, assim como as digitais, né? E é isso que eu venho trazer para o mundo. E para desenvolver e para me conhecer, para descobrir o que é próprio da minha natureza, o que é próprio da minha missão enquanto ser humano, da minha utilidade, né? Isso caminha assim muito distante da necessidade de exposição, sabe? O que você tem como um valor dispensa querer expor. Ele se torna um valor, ele é reconhecido como um valor quando ele é percebido, né? E ganha essa hierarquia pela serventia que traz, pelo bem que traz, né? Pelo ensinamento, enfim. Sabe quando você percebe uma pessoa que fala pouco, mas que te ensina muito? Você até me lembrou de uma deficiência que eu queria trazer aqui um pouquinho, que é a impulsividade. Porque eu vejo que numa época em que nós queremos tudo para ontem, a impulsividade tem atuado muito na humanidade, né? Eu queria ouvir de você, Flávia, assim, o que você pensa dessa deficiência, né? O autor traz a antideficiência como a contenção. Então, você tem alguma experiência, né? Acho que todos temos da impulsividade. Muitas. Eu estou, inclusive, no momento, fazendo uma experimentação, sabe? Na contenção desta impulsividade, né? Ela se apresenta, assim, em vários aspectos, não, assim, tão dominante, não com aspectos, porque a gente já vai se cuidando, se policiando, mas não quer dizer que não exista, sabe? Quando acontece alguma coisa que eu acho que está demasiadamente, me dá vontade de falar, nem sempre eu expresso tudo o que eu penso, já consigo segurar, já é um grau, sabe? Já é um estágio, assim, para o caminho da conquista, da contenção, né? E a impulsividade é esse estar sem freios, né? Estar sem freios faz um mal danado na vida da gente. E traz também um mal-estar nas relações, né? Não colabora com o que não está certo, com o que está errado, com o que precisa ser alinhado, né? A impulsividade, ela é uma gasolina, né, diante de uma fogueira.
né? Ela explode. Então, assim, já vivo ainda situações em que me arrependo, sabe? Mas, podia ter ficado quieta, né? Podia ter contido. E, principalmente, situações em que vivo e falo, uau, é isso, consegui, que bom que eu me segurei, que eu me contive. Porque tudo acontece primeiro na nossa mente, né? Antes da palavra escapar da boca, ela estava na nossa mente. Né? Então, assim, Patrícia, vivo uma experiência bem interessante, onde eu estou me segurando e está sendo bom, não está sendo fácil, mas está sendo bom porque dá vontade de se expor, de se colocar, mas nem sempre é prudente, né? Então, eu estou medindo as minhas proporções. Agora, interessante a decisão ser a antideficiência da falta de vontade. E agora, mais interessante ainda é a falta de vontade ela ser tão destacada pelo autor como a principal das deficiências, né? Porque ela atua, ela fomenta o desenvolvimento das demais. Então, eu, por exemplo, né? Recentemente estava passando por uma experiência de... Recentemente, eu diria, por muito tempo eu passei por essa experiência. De não ter muita disposição para fazer exercício físico. A falta de vontade. Sim. Que assim, ter falta de vontade para qualquer coisa por si só já é uma contradição com estar vivo. Porque se eu tô vivo e eu gosto de viver, gosto de estar vivo, ter falta de vontade de viver, de fazer as coisas, né? Principalmente o que é bom para mim, bom para os demais, é um contraditório, né? Interno. Enfim, eu constatei que, poxa, por que eu tô vivendo dessa forma, com tanta falta de vontade de adquirir a disciplina para fazer os exercícios físicos que eu preciso fazer em prol da minha saúde física? E aí eu comecei a ter problemas de natureza física. Sim. Começaram a vir algumas dores, algumas questões relacionadas à postura, ou seja, aquele efeito, né, começaram a surgir alguns efeitos dessa causa. Então, não plantei, né, a saúde, de repente fui colhendo dores. Eis que eu tive que tomar uma decisão. Tive que realmente atuar com decisão. E falar, não, agora daqui em diante eu vou ter que fazer os exercícios que eu não fiz, mas daqui pra frente eu posso fazer. Ano passado eu não fiz, não tenho mais como mudar. Mas daqui em diante eu posso fazer. E desde então eu tenho feito e de fato observado os resultados. É fácil? Não é nada fácil. Mas é mais fácil que ficar com dor e colher, por vezes, prejuízos da falta de vontade. Porque só vai trazer prejuízo essa deficiência em todos os âmbitos da vida. Eu achei muito legal, Eduardo, que quando a gente vê falta de vontade, a gente vai pensar que a antideficiência é a vontade. Mas, eu me recordo, você tinha vontade às vezes de fazer exercício. Mas, de novo, vontade às vezes. Então, às vezes tinha, às vezes não tinha, porque não tinha uma decisão. Então, às vezes atuava a falta de vontade, às vezes atuava um pouco da vontade, mas ela não estava baseada numa decisão verdadeira daquilo, dessa mudança. Então, ela não continuava, ela não tinha continuidade. Ela rapidamente dava espaço para a falta de vontade. Se esfumaçava. Se esfumaçava. Então, a decisão é uma virtude chave pra gente mudar a vida, né? E junto com essa falta de vontade, veja que elas nunca vêm sozinhas mesmo. Tem a procrastinação também, né? Eu me identifico também com os exercícios e também com essa experiência de chegar um momento que você, por várias vezes, tem que decidir, né? E buscar essa decisão dentro de si, forjar essa decisão dentro de si, né? Não é confortável, não é bom, mas é necessário, né? Agora, quando é que a gente vai perceber que é necessário? Quando a nossa percepção acusa, quando a nossa consciência mostra, olha, tá na hora de mudar o curso das coisas, né? Faça alguma coisa, né? Quando a gente se coloca nessa condição de cobrança interna, né? Então veja que tem muitas coisas ocorrendo na mente, né? Tem as faculdades internas, as faculdades da inteligência, né? Razonar, intuir e várias outras assim que precisam estar lubrificadas para que a consciência
mostre para nós, olha, aqui, Eduardo, falta exercício, vamos fazer, com dor ou sem dor, vamos fazer, é necessário, né? Um aspecto, assim, interessante é sempre estar recordando deste bem-estar que você sentiu ao fazer, ao cumprir o propósito consigo mesmo, sabe? Se agarrar às coisas boas, né? A satisfação gerada, buscar recursos que te validem na sustentação da decisão, em qualquer área, né? Porque tem coisas que não são agradáveis de serem feitas, mas são necessárias, né? E a decisão é isso, é optar para o que é bom, para o que é necessário, né? E tudo tem um custo, tudo que nos tira do conforto, né? Da inércia, ela requer, né? Um esforço maior. Pessoal, não vamos ter tempo de falar sobre todas as 44 deficiências. Que pena. Mas para quem quiser saber mais, então, toda a bibliografia da Logosofia, inclusive esse livro, está disponível para download gratuito no site www.logosofia.org.br. Muito grata, Flávia, por tanto conhecimento, tantos aspectos. Tenho certeza, assim, que todos os ouvintes ficaram muito felizes, muito satisfeitos com tanto conhecimento. Com tantas chaves para sermos menos deficientes. Muito grato, Flávia, pela participação e volte sempre. Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.